Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com a Estela, querida, da VML. Tudo bem, Estela? Tudo bom, Rafa? Prazer estar aqui com você hoje. Que bom que você está aqui hoje, bom demais poder falar contigo e fazer o meu revival aí como estrategista, né? Porque 6 anos atrás eu já não era mais estrategista, quer dizer, eu era, pensava muito nisso como Creative Agency Partner na Meta, pensava muito nisso, mas olhava mais para a estratégia usando os assets da Meta, usando os reports da Meta, usando os benchmarks que se podia fazer lá dentro, entre outras coisas. Mas seria legal de pensar do ponto de vista de quem é estrategista em agência, o que que mudou, o que que não mudou, como é que está hoje, etc e tal. Mas antes disso, conta um pouco para todos nós da sua carreira, da sua jornada e como é que você escolheu ser planejamento estratégico. Muito bom, Rafa. Então tá bom, vou começar pelo começo aqui. É, Eu acho que eu estava até fazendo essa reflexão outro dia, não sei com quem que foi. Acho que eu tive muito contato, um lado comercial, assim, meu, né, na minha família. Então, minha família veio de muitos comerciantes, minha mãe fazia as decorações de Natal de shopping, então eu ficava, eu acho, vivendo muito esse lugar do comércio ativo, da rua, porque daí eu dormia no shopping enquanto a minha mãe fazia a decoração de Natal à noite, né? Eu ficava lá nos bancos, tal. Então eu acho que eu fui, isso foi um retro, né? Um retroplanejamento que depois eu fui tentando colocar para mim, que eu acho que fez sentido onde eu comecei a viver marcas, os logos, as histórias, as lojas, a entrada das pessoas, a saída das pessoas. Então, eu acho que esse lugar do comércio ali, né, de uma forma bem direta, fez parte da minha infância. Eu fiquei com isso guardado, daí eu comecei a reparar o clássico, de você reparar em propagandas, de você começar a ler outdoors, né, e não ler só livros, tal. Então, acho que eu fui me interessando por esse mundo afora. É, e daí eu estava, enfim, para cursar jornalismo, psicologia, aí cursei comunicação social, né, que nada mais é do que propaganda, publicidade e propaganda, e queria ser redatora no começo da minha vida, porque eu gostava muito de escrever, ainda gosto. Eu gosto de palavras, assim, para mim, a estratégia é sobre as escolhas das palavras que a gente coloca. E então sempre fui, eu lia dicionário, sabe? Eu sou, eu era esse lugar. Aí, enfim, aí cursei, enfim, a faculdade, comecei a trabalhar numa agência de marketing direto, aquele lugar que a gente fazia de tudo um pouco, como estagiária. Trabalhei de graça no começo da minha carreira. Ainda bem que eu acho que isso não existe mais, né? Uma prática era muito errado, né, de se ter, né? De você quase que pagar para trabalhar para fazer parte de uma agência. Aí eu fiquei um período trabalhando nessa agência, aí depois eu consegui, aí eu passei pela DirecTV, que é Sky. Eu reparei também outra coisa, que eu passei, todos os meus lugares tiveram fusões. Como você vai ver aqui na minha trajetória de carreira. Então, DirecTV virou Sky, aí depois eu fui para Loe, que virou Borguer Loe. É, E aqui, só para já fazer o gancho, antes de terminar a história das fusões, e daí eu comecei pela mídia, né? Foi esse o meu lugar. Ali na Lowe eu estava no que se chamava de Initiative, que hoje está um pouquinho mais conhecido, que é uma agência de mídia, né? É do grupo IPG, chamava Mídia Latam, a gente fazia a gestão, trabalhava com a Malu Lopes, queridíssima, foi a minha primeira chefe ali. É, e a gente cuidava da comunicação regional das marcas da Unilever. Foi ali que eu me entendi como, enfim, talvez como publicitária mesmo, estava perto de uma grande marca, de uma profissional que me inspirou muito, uma líder feminina que, nossa, para mim ela era a referência naquele momento e até hoje eu levo ela comigo. É, e eu estava me aproximando do que eu queria, que era o planejamento, né? Então, eu consegui depois de lá, depois de um período ali, acho que eu fiquei uns 3 anos, aí eu fui para a nossa querida Thomson, é, que, né, era o berço da estratégia. Só que não foi tão fácil assim para mim ali também. Eu comecei pela mídia. Foi o caminho que eu consegui para chegar na Thomson. Na época a gente fez um projeto com o Caio Dalmanto, com o Germano, de criar uma área que era a área de channel planning,
né? Que nada mais é do que a gente fazia ali na Lowe, mas tentar trazer um pouco ah, de, de bagunça para o que a gente estava entendendo ali de mídia, que a gente estava muito cartesiano no pensamento lá atrás, né? Isso, sei lá, mais de 15 anos atrás, onde a gente só tinha os principais canais com mensagens mais pasteurizadas. E a gente teve um ano para estudar, para aplicar essa nova metodologia, e depois ali foi uma jornada incrível. Depois desse momento que a gente criou uma área e teve que se autodestruir, eu fiquei ainda mais um período na mídia, depois eu consegui para o planejamento, mas eu fui para um planejamento que não era ainda a época não era a área do Ken, especificamente, que eu estava super querendo. Trabalhei com a Andrea Marino, uma argentina maravilhosa, e só que eu virei regional e global, então eu era de uma estrutura dela ali. E depois eu consegui, de fato, entrar nesse bálsamo ali, que era a área de estratégia da Thomson, tão famosa, e ali onde eu fui, acho que foi essa minha carreira que eu me aprofundei ali e foi assim o meu encontro. Demorei muito para entender o que era planejamento, porque eu não vinha daquilo e eu já estava ali, acho que num cargo de supervisora, então eu não tinha, né, as manhas, por assim dizer, que todo mundo tinha. Fui me aprendendo, me entendendo como profissional, me entendendo como mulher, me entendendo como planejadora. E acho que eu fui criando o meu jeito, fui ficando, para mim foi muitas mudanças dentro do mesmo espaço. Eu acho que essa é a minha história da minha vida, assim, eu não fui um pinga-pinga, né? Não fui um profissional, não que tenha certo ou errado, nem sei por que que eu escolhi ser desse jeito, mas eu acabei me transformando dentro do mesmo espaço. Acho que essa é a minha história. Que daí depois, né, da Thompson, a gente teve a Wunderman Thompson, que também foi uma experiência maravilhosa para mim, onde eu comecei a ocupar uma posição executiva de agência e não só da disciplina em si. Ali eu estava manejando mídia e planejamento, muito nesse lugar da integração, que eu acho que é uma parte minha muito importante aqui de te contar, assim, eu sou essa pessoa integradora, assim, acho que por natureza, assim, eu gosto de me juntar, de me misturar, e eu consigo, e eu busco, né, não sei se eu consigo, mas pelo menos estou buscando isso no trabalho também, cada vez mais que a gente seja um bolo estratégico só, né, e não fatias estratégicas. Daí foi ali que eu me construí como, né, assumindo como CSO, e agora estou aqui na nossa VML, a gente está chamando de VML e não VML, a gente quer que seja bem brazuca mesmo, e é isso, estamos aqui nessa jornada agora bem interessante, e eu não estou mais com a mídia debaixo de mim, mas só para contar dessa história da integração, eu acho que o ciclo que eu estou agora é um ciclo onde eu estou fazendo a gestão também de conteúdo e influência, junto com o Slayman, que é o nosso, né, nosso líder criativo. Então, eu acho que quando a gente também tem conteúdo e influência integrado no planejamento, também a gente chega em lugares novos. Estamos com uma área de CX também, que é bastante importante, que a gente também está agora querendo investir para crescer e tem uma vontade própria de colocar alguma coisa mais estruturada de inteligência artificial aqui também e de um lugar onde a gente possa mensurar melhor as nossas campanhas e fazer disso um serviço também. Então, isso aqui está tudo em construção. Não tenho a solução, tenho só vontades e desejos e estou aqui começando a minha história agora na VML. Mas É. é legal estar em construção, tem muita coisa construindo e pela frente, eu fico pensando também nos meus últimos 5 anos, seis quase, e agora eu estou freelando nas agências, mas antes eu estava na Meta. E aí Hum. eu estava dentro de uma agência, mas pensando nisso, sabe, quais são as transformações que estão acontecendo nas agências? E aí você comentou duas coisas que são, que eu vou perguntar também, que é do creators, vai, que vocês têm esse pedaço que você acabou de comentar. Como é que o estrategista pode colaborar pensando no creator, no influencer? Tipo, desde o começo, pensa no propósito de marca, pensa que aquele podia ser interessante, já pensa no perfil ou não, ou dá um briefing para a mídia, como é que funciona? É uma loucura. Eu acho que, assim, para a gente é um lugar de muita descoberta, assim. Eu acho que tá próximo de conteúdo dos creators e dessa atividade, que é uma fluência, né? Eu acho que são pessoas que precisam viver isso. A gente vive isso, às vezes, na vida pessoal, mas eu acho que tem que ter um. E eu acho que tem perfis também de planejadores que gostam mais disso ou menos. Então, por isso que eu acho que esse lugar da diversidade de talentos também é muito boa para isso. Porque
não tem regra para mim. Eu sou uma pessoa que acredito que, assim, apesar de frames e processos que nos ajudam muito, é, eu acho que a gente também precisa se libertar um pouco e deixar acontecer, sabe? Se a gente está familiarizado, vivendo aquilo, com conhecimento, com vontade, com curiosidade, o insight pode vir do começo, né? De eu, de repente, ver uma pessoa e falar assim, nossa, essa pessoa tem tudo a ver com a minha marca, né? Ou o contrário também. Então, às vezes eu estou já desenhando uma estratégia, de repente eu entendi que aquela pessoa é muito famosa naquele assunto, ela pode criar um conteúdo específico ou um formato que a gente possa inaugurar com ela. Então, eu acho que não tem não é linear, sabe? Eu acho esse processo estratégico, assim, eu acho que ele precisa ser de verdade. Eu acho que, assim, a gente precisa ter verdadeiramente interesse nisso e não forçar, dar um frame e falar assim, ó, agora o passo um é esse, passo dois é esse, passo três é esse. Eu acho que cada vez mais, quando a gente for interessado e verdadeiro mesmo com qualquer e todo assunto, eu acho que as coisas acontecem de forma mais fluida, sabe? E é onde eu acho que daí o insight vem de verdade, onde as histórias são pensadas, né? Para resolver determinados problemas e não encaixadas para resolver os problemas, né? Então, eu acho que tem que ser fluido, tem que ser natural, mas a gente precisa estar em constante interesse e vivendo isso, assim. Precisa ter um tempo todo dia todo minuto para estar com acesso, né, a tudo isso. Framework, então, você usa só como guia, assim, como eu uso. É, eu acho, Rafa, eu acho que cada vez mais, assim, eles organizam muito bem o pensamento. Então, tem hora que ajuda muito você ter um frame para saber como que, né, como que você inaugura talvez um processo criativo estratégico. Isso pode ser super útil. Ele também ajuda muito no final, eu acho, para resumir, para a gente ter um slide gerencial e a gente ter, né, assim, o cliente pode ter um slide que ele vai entender o começo, o meio e fim, de como a gente pensou, qual foi o nosso caminho. Eu acho que ele é uma ferramenta para iniciar e para finalizar, assim. Agora, se ele for o começo, o meio, o fim e o todo, eu acho que a gente pode deixar escapar muita oportunidade. Então, eu acho que ele tem que ser um botão, assim, sabe? Que a gente aperta, organiza, aperta, finaliza, e vai. Senão, se ele for a nave, eu acho que a gente pode se embananar um pouquinho, assim, e ficar míope, né? Enfim, perder algumas oportunidades. E os 4 Cs, o que que você acha do 4 Cs, do Eu consumo? acho que eles são, assim, muito ricos até hoje. Eu acho que é isso, é o botão do início, né? Ele é uma mágica, assim, ele é um botão que se aperta, facilmente funciona para qualquer pessoa. Então, eu acho que é um despertar estratégico muito fantástico, que funciona ainda muito bem até hoje, de fácil entendimento para cliente, para as pessoas da agência. Então, é um download, né, estratégico que te habilita a chegar num insight, assim. Então, acho que isso é um caminho muito, muito leve, assim, que, puxa, vira e mexe a gente usa. E para buscar os insights, o que que eu faço? Eu faço desk research, acesso lá o Think with Google, os reports da Meta, do TikTok, faço É. entrevista. Eu, por exemplo, eu faço nos freelas, até comentei, eu faço às vezes entrevista com 6 pessoas, sabe? Que eu sei que tem o perfil da audiência e tal, é orgânica. Mas eu faço as minhas perguntinhas e tudo mais para ver se tem algum insight. Às vezes gera o insight, depois eu pesquiso, valida. Mas Sim. o que que será? O que que você recomenda para achar insights? Eu acho que a gente pode criar novas ferramentas e novos acessos, isso pode vir de qualquer lugar, então eu acho que sim, passa por plataformas, passa por qualquer interesse que você possa ter, né, naquele assunto, passa por ferramentas, mas eu acho que independente dessa regra, assim, ou desses lugares, desse painel de controle que a gente aperta, é talvez o velho e tão importante problema, né, que a gente está tentando resolver. Porque acho que a gente entra, às vezes, no automático de sair perguntando ou de sair em busca de alguma resposta que, às vezes, a pergunta inicial não é a que a gente tem Certo. que fazer. Então, eu acho que vale um pouquinho lapidar um pouco assim, tá, mas qual que é o real problema que eu preciso resolver? Às vezes tem uma tensão que ela é pequena, às vezes eu posso ter uma tensão que é maior ainda, e a partir dela, ela vai me levar para conversas ou para as pessoas diferentes, né, de informação.
Então, de novo, acho que o começo de tudo ele é o mais importante sempre. E é muito fácil a gente esquecer que a gente não está tratando de um problema. A gente está tratando, às vezes, de um fato, de um contexto, né? De uma observação. Então, eu acho que essa cavucada no começo ela é sempre importante. Definição de problema, né? Que às vezes o problema, É, enfim, do cliente vem o business, claro, mas não vem especificamente de comunicação, né? E daí cabe a nós definir, então, qual que vai ser o problema, né? De comunicação que a gente vai resolver. E criar as hipóteses e testar as hipóteses. É, exatamente. Falando em criar Desapa- é. as perguntas que a gente faz para o chat GPT, como que é hoje perguntar para o chat GPT? Como é que é o trabalho hoje com o chat GPT? Eu acho que a gente como planejador, como estrategista, a gente está com a melhor ferramenta que nos ajuda a fazer a melhor pergunta. A gente está aprendendo a fazer perguntas, para mim, com o chat GPT, sabe? Então, para mim, é um exercício, é uma musculatura cerebral que a gente está ganhando, assim, de brincar, de testar, de falar, não, então, pera, então eu tenho que perguntar de novo para ter resposta, né? A gente fica nesse, né? Nesse lugar, assim. Então, para mim, é isso, tá ajudando o estrategista a fazer o que ele mais precisa fazer, que é fazer as perguntas certas. Então, Um colega de é. trabalho. Hã? Um colega de trabalho, né? Nesse sentido. Exatamente. É um outro, né, uma extensão, uma outra inteligência que a gente ganhou aqui que uma precisa ativar a outra, né? Então, Feliz quando eu faço perguntas que dão uma resposta que faz sentido, sabe? Essa pergunta eu fiz direito. é isso, tá, validou, né? Então tá bom, então eu tô certo. Posso continuar. Falando do briefing do cliente que está associado mais ao business, porque pensa no profit, não tem problema nenhum, porque esse faz sentido, né? Não só do cliente, das agências também e tudo mais. Mas eu penso muito sempre no triple bottom line, people, planet, profit, para pensar no triple bottom line. E aí nisso, uma das coisas que eu mais fiz e trabalhei lá na Meta nos últimos 3 anos que eu fiquei lá, foi sobre diversidade, equidade e inclusão, inclusion in advertising. Porque menos de 1% dos anúncios no Globo tem LGBTQI+, menos de 1% tem pessoas com deficiência física, tem muito estereótipo sem equidade de gênero, enfim, de idade também, enfim, tem muita coisa aí para evoluir, porque a nossa comunicação de marca tem impacto social também. E aí, nesse aspecto, como é que os estrategistas podem contribuir com isso? É falando com o cliente, é com a criação, é colocando no briefing, como é que a gente pode contribuir para ter mais diversidade, se é que faz sentido, né? Ter mais diversidade, equidade e inclusão na propaganda. Não, faz muito, né, Rafa? Acho que isso eu acho que a gente teve um avanço que já se discutiu bastante, que a gente já retrocedeu um pouco também, mas eu acho que a gente teve um avanço de incluir pessoas pretas nas agências, ou a gente liderou isso junto com, né, com Meta, com Google, acho que a gente teve essa corrida, criamos programas para isso, passamos por uma fase de letramento, mas eu acho que as coisas estão se perdendo um pouco ainda, acho que a gente está deixando escapar muito compromisso. Eu acho que tá, eu acho que tá faltando tá faltando mais compromisso das agências, dos clientes. A conscientização, todo mundo sabe da importância e não questiona, mas tá precisando de mais compromisso e mais prática. E quando você me pergunta isso, assim, a gente conseguiu acelerar, né, no nosso quadro de pessoas dentro da agência quando a gente teve, de fato, o programa estruturado do começo ao fim, onde todo mundo começou pela liderança, mas todo mundo precisou se engajar e fazer parte disso. Aliás, fazer parte é um lugar que a gente tem falado muito, assim, que é inclusão, equidade e pertencimento. A gente está muito usando essa palavra de pertencimento, onde a gente quer que as pessoas sejam vistas, respeitadas, ouvidas, incluídas. E para isso você precisa criar um ambiente, né? Você precisa ter uma comunicação que faça sentido, para você querer fazer parte daquilo, aquilo fazer parte de você. Mas aí chegando na sua história, no nosso lugar aqui de estrategista, eu acho que se não for, aqui para mim cabe o processo muito bem. Aqui eu acho que é um lugar que não dá para ser fluido, deixar individualmente acontecer, deixar na mão de uma ou outra pessoa. Eu acho que isso aqui é um lugar onde sim a gente precisa de um processo, de uma estrutura, para que nos guie na hora que a gente receber um briefing, ou para que nos oriente na hora que a gente receber um briefing, ter uma conversa mais estruturada com o cliente. Aqui para mim é o lugar do frame, sabe? Que não é só o frame pelo frame, né? Assim, mas aqui é o lugar onde
os 4 Cs, quais são, né? Então, um que a gente vai de forma massiva, e não só de uma agência ou de outra, né? Mas qual que é o lugar que o mercado publicitário brasileiro vai abraçar para, então, aqui oficializar que a partir de agora, né, a gente vai ter um compromisso, eh, seja com uma causa social, com uma causa do meio ambiente, ou com todas, mas como que eu acho que aqui a gente estava se estruturando. A gente fez um exercício que foi no final do ano passado, com o time, que foi a gente, a partir das ODSs, né, que eu acho que as ODSs, elas são práticas, tem organização, tem plano de ação, tem medida e tem uma meta até 2030 da gente conseguir melhorar o mundo. Então, ali pareceu para a gente um lugar muito prático da gente pegar isso e começar a aplicar isso no mundo da comunicação. Aí só com um exercício, assim, o que que a gente fez? A gente fez um histórico dos últimos 2 anos de trabalho, que na época, né, na agência a gente tinha feito, e a gente entendeu que com alguns trabalhos a gente estava atacando 2 ODSs, com outros 3 ODSs, com outro 2, e a gente entendeu que, puxa, a gente estava ali com 52% dos nossos trabalhos, indiretamente ou diretamente, preocupados em abordar temas que a gente precisava resolver até 2030. Por que que eu trago esse exemplo? Porque eu acho que a partir do momento que a gente começa a oficializar o nosso olhar, né, para isso, de uma forma mais estruturada, eu ganho esse vocabulário, você também, o nosso cliente também. Aí, né, as plataformas começam a entender que, puxa, então para cada peça de comunicação, ou eu posso criar uma meta em conjunto com o cliente, né? Então, assim, puxa, se a minha meta vai ser de pobreza, se a minha meta vai ser de inclusão e de equidade, então, assim, como que eu me organizo e eu começo a medir as minhas práticas, que daí sim vai ter algumas de comunicação, mas outras, obviamente, não vão ser de comunicação, estão endereçando essa minha meta até 2030. Então, eu acho que aqui é o lugar da gente ter um plano, da gente ter um programa, da gente ter um campo no briefing, sim, que pode ser de subversão, que pode falar, poxa, a gente não está endereçando nada aqui, né? Então, eu acho que aqui a gente precisa de mais de um trilho, sabe? Acho que de um trilho estratégico para que a gente se organize como profissional a fazer daí as perguntas que precisam fazer desse tema, mas também a colocar em prática o que que a gente precisa fazer. Então, sei lá, a gente também já chegou a falar de manual de boa prática de produção, onde num set de filmagem, né, a gente precisa ter um código de conduta determinado para isso. Eu acho que os bastidores do nosso mercado publicitário, eles se organizaram primeiro, ou estão se organizando primeiro, do que talvez de fato a comunicação. Então, assim, a gente. E tá certo, né? O caminho tem que ser de dentro para fora. Mas a gente não pode esquecer, que nem você falou no começo da sua fala, o poder e a influência das marcas no mundo. Né? Então, eu acho que é isso. A gente está tentando se organizar duas histórias muito importantes, né? A gente está tentando se organizar como mercado, como indústria, como profissionais, para esse lugar que precisa ser um lugar mais diverso, mais igualitário e mais de pertencimento. Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa organizar os nossos trabalhos para isso, a nossa força da comunicação. Então, que sim, eu estou aqui para, de repente, vender mais algum tipo de produto, mas o que que esse produto está fazendo para também corrigir, restaurar e regenerar algum ponto específico da nossa cultura, da nossa sociedade, do nosso planeta. Então, acho que são duas coisas muito grandiosas, né? A gente está tentando mudar a indústria e mudar também, na verdade, quase que acordar as marcas dessa força que elas têm. Então, eu acho que aqui tem um elo de organização muito importante para a gente, assim, que eu acho que aqui é muito, muito favorável a gente ter um trilho único, assim, sabe? Para isso, para não ficar conceitual, para não ficar só, de repente, trocas, ou para não virar só um espasmo, né? Puxa, uma campanha específica conseguiu endereçar. Então, como que a gente faz isso uma história mais organizada e escalada, assim? Então, acho que aqui merece realmente um plano, sabe? Mais organizado mesmo. Isso eu sinto falta.
Para virar ações, né? Não só comunicação da marca, mas também ações da empresa. Pensar no propósito da empresa, propósito de marca, como é que você pode virar ações também dessa, dessa unidade que é o nosso cliente. Que vão ser medidas, que elas vão ser permanentes, né? Elas E não podem, eu acho que é isso, né? A gente não pode olhar para esse assunto como campanha, né? Assim, aquela história, a marca não tira férias, a marca não trabalha por quarters, né? Então, a gente está falando muito com os clientes de plataformas de marca, né? Plataformas consistentes, plataformas persistentes de marca. Então, como que eu coloco as boas práticas aqui que vão ser ad eternas? Elas vão ter que continuar, mas ao mesmo tempo elas precisam estar muito porosas, assim, elas precisam ter, porque elas vão ter que se adequar, reagir à cultura, né? Então, é um super desafio que eu acho que a gente é capaz, com certeza, de endereçar tudo isso. evitar o greenwashing. Não é Exatamente. de greenwashing agora, que é estão com medo de se posicionar. Mas às vezes é isso, né? De se posicionar, não é só talk the walk, é walk the talk. O que conta é fazer e fazer o contar. Mas pensando nisso, né? De ter as ações É, além da comunicação, mas primeiro, nem na comunicação está indo tão bem. E aí nas ações também não. Então pensando nisso, né? Como é que a gente pode ajudar? Talvez no exa- que você comentou, né? é. E traçar um plano, assim como a gente faz o plano anual da marca. Nossa, essa é uma sala de reunião que, assim, né, deveria se estar falando sobre isso, assim, né? Onde o cliente vai dividir os objetivos e desafios de negócio, a gente vai estar lá para falar e ajudá-los no que tange a comunicação, mas é uma marca, né, assim, inteira. Então, assim, se eu estou planejando estar num festival, se eu estou planejando, se eu já estou com meus patrocínios, eu estou com minhas iniciativas de embalagem, de design, tudo já no pipeline, precisa ter uma pauta disso também, de qual que não acho nem que é a causa, sabe? Que às vezes a gente fala, né? Puta, qual que é a causa da marca, assim, mas assim, quando eu desço o propósito do porquê que eu existo para as pessoas, é uma linha de iniciativa, né? Que precisa também estar presente no calendário ali da marca, né? Faz sentido olhar de novo para o branding, olhar para o valor da marca, propósito, etc e tal. Faz sentido dar uma olhada de novo para pensar nisso nas atualidades. Eu acho, Rafa, eu acho que tem que ser verdadeiro, né? Que nem a gente estava falando, né, ali no começo da conversa, assim, acho que as histórias cada vez mais precisam ser de verdade. Eu acho que a gente está num lugar de cada vez mais também ser engenheiros de emoções, né? A gente é engenheiro de marca, de emoções, de atividades, de iniciativas. Então, cabe nessa engenharia a gente voltar, porque a gente, né? Porque que essa marca sabe, o que que essa marca sabe fazer de melhor, né? Então, se eu sei fazer as pessoas rirem, se eu sei fazer as pessoas se divertirem, se eu sei fazer as pessoas se cuidarem mais e terem uma consciência do corpo, é a partir daqui, do que eu sei fazer, que eu me expando para uma iniciativa de ação mesmo, né? Que não só de comunicação, mas que seja realmente um feito. Então, eu acho que faz todo sentido mesmo, é voltar para o começo. Eu lembro quando a gente estava fazendo um letramento sobre ESG na agência, e dá vontade de você fazer tudo, né? Dá vontade de, você não sabe por onde começar, porque dá uma angústia enorme de fazer, puxa, e daí a gente foi provocado na história que assim, mas o que que vocês, como agência, sabem fazer melhores? Então, se vocês são comunicadores, é através da comunicação. Então, se eu sou uma fábrica de energia, é através da energia. Não tem como, não inventa muito, sabe? Assim, nasce do que você sabe fazer e daí você começa a medir o impacto daquilo. Você começa a mapear aquela cadeia de comunicação ou da energia que você gera e daí ali você consegue entender quais são os feitos que você consegue corrigir, né? E restaurar. E internamente também, né? Pensando na É, equipe da energia elétrica, né? Da agência, pensando nisso também. exatamente. Muito bom. E o que que mais mudou para você me contar nos últimos 5, 6 anos? O que que eu faço para habilitar, habilitar não, lapidar, vai? Lapidar minhas habilidades de 16 anos como estrategista antes da meta. Não, Rafa, acho que você tem uma trajetória maravilhosa, assim. Acho que essa pergunta já está errada. Acho que você não deve fazer ela. O chat Você já... GPT pode me responder. Não, acho que todo mundo está pronto, assim, não é? E eu acho que eu acho que o que eu aprendi é não tem certo, não tem errado.
tem escolhas, tem interesses. Então, eu acho que é você entrar num lugar que você vai se sentir vivo, sabe? Como estrategista. Assim, puxa, isso aqui vai me manter com a minha musculatura, com a minha vontade, com o meu desejo vivo. Então, eu acho que eu acho que cada um de nós precisa ter o seu estilo. Eu acho que isso que é o mais lindo, assim. Eu acho que cada vez mais a estratégia se abriu finalmente para esse lugar. Eu acho que antes existiam-se padrões, perfis, né, de planejadores que eram muito brilhantes, que sabiam fazer qualquer problema que você entregasse, ia sair uma solução. Isso eu acho que ainda continua, ainda bem, porque a gente precisa disso, mas eu acho que a gente se abriu para novas formas, novos jeitos, novos estilos que então para mim é isso assim, eu acho que a estratégia ela virou muito mais democrática, sabe? Muito mais democrática, muito mais diversa, que por isso que eu acho que a gente pode estar sempre descobrindo um novo jeito de ser estrategista. Sempre, todos os dias, todos os dias. Porque a gente vai conversar com uma pessoa que vai levar a gente para um lugar muito maluco que a gente não acessou, porque a gente vai estar descobrindo, fazer perguntas de um jeito que a gente não estava perguntando, porque a gente vai acessar uma ferramenta, porque a gente vai criar uma ferramenta. Eu acho que cada vez mais a gente está aqui para criar, para inventar, para fazer misturas, sabe? Então, criar novos métodos, sim, vamos criar novos frames também. Eu acho que a gente está aqui para criar. Eu acho que é esse que é o lugar, assim, sabe? E acho que agora a gente talvez a gente está mais confiante nisso e mais permitido para isso. Então, eu acho que a gente está muito mais livre do que a gente era. E eu acho que isso é muito lindo, sabe? Eu acho que isso que é o lugar que precisa ser mesmo. Então, fica bem poético, assim, bem emocional, mas eu acho que esse é o lugar que eu sinto que mudou muito, assim. Eu acho que a gente tem uma rigidez, né, como planejamento, né? A gente precisa ser esse lugar rígido da estrutura, do critério, do sarrafo. Eu acho que isso é nosso, né? Assim, qualquer planejador tem isso. Só que eu acho que a gente ganhou um outro poder, que é esse poder da leveza também, sabe? Da soltura criativa. Da criativa que não só como disciplina, mas como mais inventiva mesmo, da gente se misturar e chegar numa estratégia, chegar numa solução, fazer uma pergunta. Eu acho que aqui a gente está ainda mantendo o que precisa ser mantido, que é, puta, a gente é guardião dessa marca, a gente não vai esquecer quem ela é, a gente vai ser comprometido, a gente vai até o fim, de um jeito mais, né, sólido. Mas a gente está agora com muita história legal para contar, para para criar. Eu acho que é isso. A gente está cada vez mais criativo. Acho que isso que é a principal mudança, assim, para mim. Bom demais te ouvir, inspirador. E eu preciso construir novos frameworks, ao invés de ficar viciado nos frameworks antigos. E Cria não o seu. criar o meu, com esses pontos que a gente comentou. Como é que eu encaixo creators aqui, a diversidade aqui da visão, o insight cultural. Mas bom demais falar contigo, Estela. Obrigado demais pelo tempo, pelo papo. Me ajuda muito. E aí, vamos ver se ajuda. Quer dizer, espero que ajude. Vai ajudar também toda a audiência, porque para mim, pessoalmente, ajuda muito, profissionalmente. Obrigado demais. Imagina, Rafa, eu queria também elogiar muito essa sua iniciativa. Eu acho que ela é muito foda. Eu acho que esse seu lugar é um lugar de mistura, né? A gente tá falando da mistura. Para mim, isso é incrível. Assim, você tá se conectando com um monte de gente que eu admiro muito. Fico super honrada de também estar fazendo parte dessa roda de conversa aí que você está colocando, mas eu acho que cada vez mais é isso. Para mim, você inventou um lugar aqui, é prova viva dessa invenção de, cara, vamos fazer acontecer de um jeito novo, né? A hora que chega uma mensagem sua no WhatsApp, tendo esse convite para essa conversa, eu quero parar tudo, eu quero cancelar minha reunião, eu quero conversar contigo, porque eu sei que a gente vai sair de um jeito melhor do que a gente entrou dessa conversa. E isso aqui é um serviço também, né? É um serviço que a gente está criando. É isso, eu acho que a gente não pode esquecer esse nosso lugar de conexão. A gente é ponte, e você, para mim, está sendo uma ponte aqui que te admiro demais por isso, que você continue com essas iniciativas e muitas outras aí também, que a gente precisa muito. Bom demais te ouvir. Obrigado demais. Obrigado Obrigada, pelo Rafinha. papo, por falar, por contar. Bom demais te ouvir, Sterling. Tamo junto. Vamos nessa. Beijo grande. Beijo.